Amados, a paz do Senhor, eu sou o professor Johnny e hoje eu quero falar sobre Sansão. A palavra do Senhor diz que nenhum suicida entrará no reino do céu. Eu já vi alguns pregadores dizer que Sansão tirou a própria vida, então ele não vai para o céu, então ele está condenado ao inferno. Será que isso é verdade? Então eu vou ler aqui para vocês aqui, Juízes, capítulo 16, versículo 28, 29 e 30, que diz: Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforce-me agora, só desta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa e arrimou-se sobre ela, e com a sua mão direita numa e com a outra na esquerda. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes, sobre tudo o que nela havia, e foram mais os que matou na sua morte dos que o que mataram na sua vida. E a questão é a seguinte: Sansão derrubou as colunas, a coluna caiu sobre ele, ele morreu também juntamente com aquelas pessoas. E a pergunta é: ele tirou a própria vida? Sim ou não? Se ele tirou a própria vida, é evidente que ele não vai ter salvação, segundo o que se diz da questão do suicida. Mas o que nós devemos entender é se realmente isso aconteceu. Porque tem alguns pregadores já pregando que ele tirou a própria vida, tendo esse ato. Mas que nós devemos entender que antes ele tinha a força, cortaram o cabelo dele, ele perdeu a força, o Espírito Santo saiu dele. Ele foi preso, furaram os 2 olhos dele, colocaram ele para ser cativo. Ok, sofreu. Depois trouxeram ele para zombar dele e do Deus dele. Ele faz uma oração a Deus pedindo força novamente. Só aquela vez. E aí ele teve essa força. Quem deu a força a ele? Deus. Se Deus deu a força a ele para ele tirar a própria vida, quem seria pior? Ele ou Deus? Seria Deus, se isso fosse verdade. Então Deus que deu a força a ele para ele se matar e perder a salvação dele, Deus deu a força para ele tirar a própria vida e essa alma fosse de presente para o diabo? Não, isso não tem lógica. Claro que Sansão se salvou, ele não tirou a própria vida. Ali era um trabalhar de Deus diferente do que nós entendemos. Deus não matou ninguém, só permitiu que as coisas acontecessem. Então, se eu pego um revólver, dou para uma criança e a criança dá um tiro na cabeça, quem é o culpado? É a criança que deu um tiro na cabeça ou foi eu que dei o revólver para ela? Foi eu que dei o revólver. Então Deus deu a força para Sansão morrer, para se matar e perder a sua salvação? Claro que não. O que nós devemos entender é que ali foi um trabalho de Deus para a libertação do povo de Israel naquele tempo que estava sendo oprimido pelos filisteus. Então Sansão não tirou a própria vida, irmão. Vamos entender isso. Porque se ele tirou a própria vida, alguém vai ser pior do que ele. Porque alguém deu força para ele derrubar aquele templo e conseguir que aquelas colunas caíssem. Então alguém seria pior do que ele, que era Deus. Então fica claro hoje que Sansão não tirou a própria vida. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.